A entrevista do dia hoje é com Tiago Esmeraldino. Ele é fundador e diretor da Tri Táxi Aéreo, que está completando 8 anos de atividades aqui na região. Tiago, prazer em tê-lo no programa. Prazer, Miron. Uma boa noite para você, para os telespectadores aí. É uma enorme satisfação estar participando e prestigiando esse programa aí que cada vez vem crescendo mais em Gramado na região. Tiago, como surgiu a Tri? Então, Miron, a atriz surgiu de uma viagem que eu fiz para Nova York, né, em torno de 10, 12 anos atrás. E uma coisa que me impressionou nessa viagem foi a quantidade de aeronaves sobrevoando, né, os céus de Nova York, aí Manhattan e tal. E resolvi então fazer um passeio de helicóptero, né? E chegando na empresa para fazer o embarque lá no pier, um voo muito legal. Chegando lá, eu identifiquei, Miron, que não tinha serviço de atendimento. Era uma aeronave, né? Eles vendiam um helicóptero, não vendiam uma experiência toda de atendimento e tudo mais. Voltei para o Brasil de férias e fiquei pensando naquele passeio de helicóptero que eu tinha feito. Sou, né, gramadense, canelense de coração desde sempre, frequento a região há muito tempo e pensei, imagina unir o bom serviço da região a uma boa experiência, né? E daí surgiu então os primeiros estudos de viabilidade econômica para desenvolver o projeto da TRI. E esse projeto vem cada vez, né? Estamos aí há 8 anos, de fato, com as portas abertas, voando. Já tivemos mais de 700 mil pessoas que voaram conosco, né? Ao longo dos anos. Então, assim, a gente vem atingindo bons números. A Tri vem crescendo cada vez mais. A gente não é mais uma empresa de aviação, a gente cada vez mais é um atrativo turístico entre tantos que a nossa região de Gramado e Canela oferece com tanta expertise e know-how, né, Miron? Qual é o roteiro mais procurado, Tiago? Então, Miron, isso é bem relativo, tá? Porque o que acontece? Antes da pandemia, nós tínhamos um público aqui em Gramado e Canela, que era bastante público de grupos, né? E com a pandemia, antigamente, antes da pandemia, nós tínhamos uma situação aqui na TRI que era, nós vendíamos o assento da aeronave. Então, o nosso helicóptero comporta 4 passageiros, e dos 4 passageiros, nós vendíamos separadamente os assentos. Então, vendíamos lá para 2 casais, juntávamos os 2 casais e colocávamos na aeronave. Bom, veio a pandemia, afetou diretamente o nosso mercado e o turismo, né, como um todo. E nós resolvemos, então, Miron, na pandemia, transformar os nossos passeios de helicóptero em voos privativos, onde a gente não aluga mais, não vende mais o assento individualmente, sim, a gente loca a aeronave como um todo, que o passageiro que loca a aeronave, ele tem direito a utilizar os 4 assentos como bem entender. Isso foi uma forma que que era a única que nós tínhamos de vender durante a pandemia, porque nós não podíamos, em plena pandemia, colocar famílias diferentes a bordo do helicóptero, né? Por segurança da saúde de todos, não tínhamos como atestar que as pessoas não estavam contaminadas durante o voo e daqui a pouco um passaria para o outro durante o passeio. E para nossa surpresa, Miron, o passeio que mais começou a vender durante a pandemia foi o roteiro mais longo que nós temos em Gramado e Canela, que é um sobrevoo de 15 minutos, que sobrevoa a Catedral de Pedra em Canela, Cascata do Caracol, a Rua Coberta, Palácio dos Festivais, Lago Negro, Mini Mundo, Vale do Quilombo, que é um passeio com duração de 15 minutos. Antes da pandemia, esse era o passeio que nós menos vendíamos. E pós-pandemia, esse é o nosso carro-chefe hoje. Então, desde do término da pandemia, com a liberação das atividades, o nosso voo privativo de 15 minutos é o passeio que mais vende. Ou seja, a gente consegue entender com esse pequeno exemplo
que o público da região mudou. É um público que busca mais experiência, com poder aquisitivo maior, porque é o voo mais caro que nós temos entre os roteiros de voo panorâmico, e é o voo que hoje a gente vende para um casal. Ele custa em torno de R$ 2.200 a aeronave e comporta até 4 passageiros. Hoje, esse é o nosso principal passeio. Então, diferente de antes da pandemia, onde nós buscávamos quantidade de passageiro, agora a gente busca esse passageiro, esse cliente que busca algo a mais, né? Que busca a experiência. Tem como customizar o passeio, por exemplo, o cliente quer ir até os canyons de Cambará? Sim, nós temos um roteiro chamado Tree Experience Canyons, tá? Que é um passeio que decola de Gramado e Canela aqui do nosso receptivo. Esse passeio ele começa antes mesmo do cliente embarcar no helicóptero, porque nós buscamos o cliente no hotel, trazemos ele até a Tree, fazemos uma recepção VIP aqui no nosso espaço, com um espumante, uma música que o casal, né, geralmente esse passeio é muito procurado por casais, que esse casal procura, gosta, né? Então a gente já ambienta o espaço aqui, recebe o casal, decolamos para os canyons, é um passeio, uma viagem que dura 25 minutos de voo até os canyons. A gente pousa na borda dos canyons, onde a gente tira do bagageiro do helicóptero o piquenique, onde a gente surpreende os passageiros, né? Então, nesse piquenique vai ter vinho, vai ter espumante, vai ter chocolate, vai ter produtos da região aqui, e o cliente fica na borda dos canyons contemplando por 1 hora e meia. Depois nós decolamos para o Parador Casa da Montanha, onde é servido o almoço para esse passageiro, e depois a gente retorna para Gramado e Canela, né? Então é uma experiência que tem uma duração de 3 horas e meia e é bem comercializado também para esse nosso público, que cada vez a gente consegue atingir melhor, que é o cliente AAA, né? O cliente alto padrão que hoje busca a região aqui. Para terminar, Tiago, teve alguma curiosidade nesses 8 anos? Alguém que noivou durante o voo, casamento, alguma coisa do gênero? Sim, Miron, a gente tem diversas, né? Até quando nós tornamos o passeio privativo, ou seja, exclusivo para as famílias, para os casais, a procura por casamento na Cascata do Caracol ou sobrevoando a fonte do amor eterno ali do centro de Gramado, ela tem cada vez se acentuando mais, né? A gente cada vez vê mais um número de pessoas pedindo para fazer o casamento ou pedido de casamento durante os nossos passeios aqui. Mas inusitado mesmo, Miron, foi um pedido, um casal que foi até os canyons de Cambará do Sul, e o namorado, né, o homem tinha feito o agendamento, e chegando na borda dos canyons, ele resolveu fazer o pedido de noivado para a sua companheira ali, para sua namorada. E o inusitado foi que ela declinou, Miron, e ali encerrou o passeio e nós tivemos que retornar para Gramado e Canela, porque ficou um clima tenso ali. Pedidos de casamento a gente tem todos os dias aqui na Tri, todos, muitos sims, mas me vem muito na memória essa experiência negativa que ele teve. Acabou dando tudo certo no voo, mas ele não conseguiu atingir o objetivo ali, que era ter o sim. Ele certamente se enganou com aquela frase, o amor está no ar. Tiago Esmeraldino, obrigado pela entrevista. Obrigado, Miron, obrigado pela oportunidade, pelo espaço, desejo sucesso a você aí, ao programa, vida longa para a Tri, vida longa para vocês aí. O Gramado Notícias volta amanhã às 7h30, aqui pela Gramado TV e também pelo canal 520 da NET. Uma boa noite. Gramado Notícias, oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom, qualidade, economia, todo dia. Gramado, Clínica de Olhos. E claro, você merece o novo.